Noite. 18 de novembro do ano de 2025, 19 horas e 55 minutos, registrando, marcando, notificando a nossa chegada, o nosso encontro nesta abençoada noite, para o tempo das apresentações de comunicações da palavra. Comunicações da palavra é este nosso trabalho de segunda a sexta-feira, aqui pelo Facebook, a nossa transmissão, que depois vira um vídeo no canal no YouTube. Participe conosco, sempre 19h55, marcando a nossa chegada até, no máximo, às 20h30. Esta oportunidade, esse privilégio que o Deus bendito tem nos concedido. E vamos para o lema do nosso programa. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19h56. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Boa noite, graça e paz. Esse nosso tempo. O Felipe já está conosco? Aí, Felipe. Terça-feira, profeta Abacuque, terça da oração, segundo a Bíblia, terça, profeta Abacuque, oração. Oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida na ira. Lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque, que viveu um momento na sua vida, a sua volta, o acercando, havia injustiça praticada pelo seu próprio povo, o povo de Judá. Abacuque é o profeta, e no seu livro de profecia, na verdade, o livro é basicamente um diálogo de Abacuque com o Senhor. Tem a queixa de Abacuque no capítulo 1, do primeiro verso até o verso 4. A queixa de Abacuque, do versículo 5 ao versículo 11, a resposta de Deus. E conforme a resposta de Deus dada a ele então tem uma segunda queixa que ele apresenta para o Senhor, que vai do capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1. E tem a resposta de Deus no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 20. No capítulo 3 é a conclusão do livro de Abacuque. Mas para essa noite nós iremos ler Abacuque capítulo 2, versos 2 ao verso 4. Vamos falar de viver pela fé. Viver pela fé. Porque nos versos 2 e 4 é o início da resposta que Deus apresenta ao seu servo Abacuque, referente às queixas de Abacuque perante o Senhor por causa do seu povo. Pessoas que roubavam, trapaceavam e tinham sucesso. A injustiça operando, a idolatria do povo. E Abacuque coloca isso diante do Senhor. Mas deixa eu dar um recado para os amados. Eu espero conseguir. Eu estou igual o missionário Hudson Taylor. Primeiro, impossível. Depois, difícil. Então será feito. Eu estou assim. Eu fiquei encucado com esses 5.570 municípios, cidades do nosso país, Brasil. E fiquei também impressionado, até porque eu não sabia, mas eu fui conferir os dados, que os mineiros, pessoal do estado de Minas Gerais, detêm o maior número de municípios do nosso imenso país Brasil. Jamais vou esquecer. 853 municípios tem o estado de Minas Gerais, portanto, ele tem mais municípios do que o próprio estado de São Paulo, que tem apenas
ou tão somente 645? Agora, a menor quantidade de municípios fica para Roraima, 15. Tá? Mas desses 5.570 municípios, cidades, na nossa academia bíblica da sexta-feira, 20 diferentes cidades. Tá? Estou chamando, convocando para você se inscrever. Pode ser até pelos nossos comentários que vocês colocam boa noite, graça e paz, enfim. Você pode colocar por ali e você representa a sua cidade. Tá? Necessariamente não precisa de você nos acompanhar ao vivo na sexta-feira. A questão é você preencher o questionário. Nós temos o questionário já prontinho, do capítulo 1 de João. Você vai preencher o questionário. Você pode preencher, tem uma forma que você faz isso, e mandar para mim. O legal seria o Messenger, para você mandar o seu questionário respondido. Então, nós teríamos aí 20 pessoas participando. 20 pessoas não é tão difícil para a gente ter esse número de participantes, 20 pessoas. Tá? Goiânia, ontem eu vi alguém, eu acho que nós estávamos em Goiânia ontem, não é? Onde é que está morando o Lucas Teixeira de Carvalho? É Goiânia? Nem sei se é Goiânia. Boa noite para minha irmã Fátima Aparecida Teodoro. Tem a irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Aí já dá uma representação para Ribeirão Preto. Alguém pode representar Barreto. Nós teríamos Barretos, Ribeirão Preto, Guaíra. De vez em quando eu vejo gente de Guaíra participando conosco. Guaíra, Colina, eu acho que nós temos gente de Colina. Apareceu um indivíduo esses dias, esses tempos, lá do interior do Piauí. Esse também poderia participar conosco. Tá? Não necessariamente você precisa estar ao vivo acompanhando o programa da sexta. Você pode acompanhar a gravação. Tá? É legal, tem a gravação. Na época do programa de rádio, não havia gravação. Quem participava do momento ao vivo, participava. E era por telefone. Agora é diferente, ou melhor. Ah, mas fica o recado aí. E também, até agora não apareceu ninguém para trazer para a gente, na pesquisa, o nosso lema aqui do programa. Vem conosco e te faremos bem. Qual é o texto, capítulo, quem disse essas palavras, para quem essas palavras foram ditas, a situação ali envolvida. Vai conosco e te faremos bem. É o da Bíblia. O nosso aqui quase igual, mas vem de lá. Vem conosco e te faremos bem. O importante também, para que você permita que o nosso programa, que a nossa apresentação chegue para mais pessoas, tá? Muito importante, porque é uma briga ferrenha de algoritmo com essa questão de divulgação. É preciso curtir, tá? Curtir, compartilhar. Você permite que o nosso programa alcance outras pessoas. Então, seja sempre um canal e não um reservatório. Então, compartilhar, curtir, comentar, isso é muito importante. De vez em quando, pessoas encontram comigo e me dizem, olha, eu estava assistindo. A única maneira da gente ter uma noção que você estava assistindo, que você participou, é quando você comenta, quando você curte, principalmente comentar, curtir. Então, segue esses passos. Comentar, curtir, compartilhar, possibilita que o nosso trabalho chegue também para outras pessoas. Vamos, então, falar a resposta. Aqui no capítulo 2, trata-se da resposta de Deus que vai para Abacuque, diante tanto da primeira queixa, que é da injustiça, depois ele fica sabendo que Deus vai usar um povo terrível, até pior do que o povo de Judá, para punir Judá, e ele tem então uma segunda queixa perante o Senhor. E vem a resposta aqui no capítulo 2, até o versículo 20, mas começando do versículo 2. Tem uma resposta que Deus dá para uma primeira queixa,
E agora vem a segunda queixa, a resposta de Deus. Já vamos chegando a 20 horas e 5 minutos. Aguenta firme aí e passa rapidinho, tá? Bom, vamos lá para o texto da palavra? Está lá comigo? Estamos juntos? Abacuque, capítulo 2, versículo 2, 3 e 4. Só esse trechinho da palavra para hoje à noite. Então, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Sabe, se fosse hoje, seria escrever com letras enormes. Como você chama essas letras gigantes? Letras garrafais, não é? Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O que faz te lembrar quando a gente lê esse versículo? Você lembra de alguma coisa que quando você passa, ainda que você passa correndo, você consegue ler o que está naquele lugar? Outdoor, né? Esses enormes que a gente tem nas cidades, espalhados, esparramados, sem dizer daquelas telas mais sofisticadas agora que existe. Colocam em alguns pontos da cidade. Era para escrever com letras bem legível, usando tábuas. O outdoor é tábua, não é? É uma madeira, um tipo de madeira. Para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá. Aliás, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Aqui nós temos a resposta de Deus ao profeta Abacuque. E essa resposta de Deus, ela culmina, ela resulta na frase: o justo viverá pela fé. É o que nós lemos nesse trecho da palavra em Abacuque. O contexto da resposta é o questionamento de Abacuque a Deus, porque ele permitia que a injustiça e a opressão prevalecessem em Judá e, pior ainda, porque usaria a nação ainda mais perversa da Babilônia, a referência aqui aos caldeus, como instrumento de juízo. Deus instrui o profeta a registrar a visão em tábuas, para que fosse clara e pudesse ser lida facilmente. A essência da resposta é dupla. O juízo virá no tempo certo. O juízo virá no tempo certo. A visão se cumprirá no tempo determinado. Ela não falhará. Mesmo que pareça demorar, deve ser esperada com paciência. Você percebe? Parece algo tão familiar para nós nos nossos dias agora, nessa questão de aguardarmos a vinda. Porque ainda um pouquinho de tempo
o que há de vir virá e não tardará. Não é assim que a gente lê lá em Hebreus capítulo 10, versículos 37 e 38. O 38 vai dizer assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O 37 de Hebreus 10, mas ainda um pouco, porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Exige, você percebe que Deus menciona para ele, esse tempo do cumprimento deve ser esperado com paciência, perseverança. Não é assim? A diferença entre o perverso e o justo: o perverso é arrogante e autossuficiente e perecerá. Em contrapartida, e o justo? O que o texto aqui nos ensina? O justo viverá pela sua fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé significa uma vida de confiança absoluta e dependência contínua de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao redor são caóticas, são desesperadoras, desanimadoras. Então, confiança absoluta e dependência contínua em Deus. Confiança absoluta, dependência contínua em Deus. Viver pela fé. Confiança absoluta, dependência contínua em Deus, de Deus. Mesmo quando as circunstâncias são caóticas, são circunstâncias injustas ou difíceis de compreender, como é o caso vivido pelo profeta Abacuque. É a certeza de que Deus é justo. Essa certeza que eu estou diante e no relacionamento com um Deus que é justo e fiel para cumprir suas promessas e agir no momento certo. Você percebe o ênfase aí? Nosso Deus é justo, fiel. Ele cumpre suas promessas e ele age no momento certo. E que a salvação vem por meio dessa confiança e não pelas próprias forças ou obras. Essa mensagem é algo central. Essa mensagem é central no livro do profeta Abacuque. Isso é muito forte. Nós podemos dizer assim: buscar ao Senhor nos dias de injustiça nos leva a confiar em suas soluções. É muito forte em Abacuque a questão desse pilar da fé cristã, que vai depois foi citado mais adiante no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17, deixe-me chegar lá. Vixe, eu estou com a minha Bíblia aberta. Deixa eu ir para Romanos. Comecinho do texto, Romanos 1, 17. Vamos lá, só para a gente confirmar esse texto. Porque neles descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Marca aí na sua Bíblia
Abacuque 2:4. Romanos 1:17, você marca Abacuque 2:4, que fala assim, como está escrito? Está escrito onde? Em Abacuque 2:4. Mas o justo viverá da fé. Vamos lá, então, outro texto também interessante para a gente marcar, essa questão do viver pela fé, porque nos interessa muito esse fato de viver pela fé, porque tudo na vida cristã, a vida cristã é um viver pela fé. Começa pela fé, prossegue pela fé, se mantém pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. Deixa eu passar para o 2 aos Coríntios, que aí eu chego em Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A obra de justificação, salvação, que torna o pecador condenado em alguém que é liberto da condenação, porque alguém tomou o seu lugar. Fez uma obra de justificação. Pagou merecidamente, o sacrifício foi feito, no caso de Jesus. Então, a justificação é pela fé em Jesus. Hebreus 10, 38, eu já mencionei esse texto. Todos esses textos vão enfatizar a justificação e a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Cristianismo é Cristo, é uma pessoa. Cristo em vós, esperança da glória. É a confiança na justiça de Deus aplicada no seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que pensa que para ser salvo precisa primeiro começar a ser religioso, praticar boas obras e fazer isso, fazer aquilo mais, abastecer, elevar o eu. Você sabe que dia que é amanhã? Amanhã será quarta-feira. Quarta-feira, nós teremos o nosso arquivo missionário. Eu queria até pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. 2018 está tendo de eu pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Peguei-o. Ah, está aqui. Nosso arquivo missionário. Mas o interessante do nosso arquivo missionário é que vai contar a história de um missionário que começa na sua vida, ele é muito religioso, mas o fato é que ele estava confiando, vou achar o começo aqui, ele confiava e depositava, ele tinha um senso agudo de justiça, mas a justiça dele, as obras que ele praticava. Olha que ele era uma pessoa religiosa, de ler a Bíblia, de orar, de participar em reuniões, mas ainda não havia tido um encontro pessoal pela fé com Jesus Cristo. Esse missionário de amanhã, estou encerrando aqui o Abacuque, vamos contar sobre a conversão dele, a família dele, o avô dele era pastor, o pai dele um advogado. Na família dele, com ele, eles eram 9 irmãos, 5 filhos, 4 filhas. Você tem uma ideia? Quando ele tinha 9 anos, que situação triste. Semelhante à minha. Eu perdi meu pai quando eu tinha 9 anos. E perdi a minha mãe, eu acho que eu tinha 31 anos. Mas ele perde o pai aos 9 e a mãe aos 14 anos. Que situação, não é? Esse nosso missionário. E para dizer para você que esse nosso missionário viveria tão pouco tempo,
mas ele investiu a vida dele em favor da obra do Senhor. Embora ele tenha vivido tão pouco tempo, ele se tornou uma influência marcante para outros homens de Deus, como Guilherme William Carroll, que foi um missionário por 31 anos na Índia. E esse nosso missionário também influenciou muito João Wesley, né? Porque era uma vida marcada. E esse nosso missionário, ele quase, por registro, né? Quase que ele casa-se com a filha de nada mais, nada menos do que Jonathan Edwards. E é Jonathan Edwards que comenta, menciona o diário dele. Então, eu estou preparando você para o nosso programa de amanhã, para que você fique conosco. Tá? Você não perca amanhã esse aprendizado que nós teremos desse nosso missionário, que nasceu no dia 20 de abril de 1718, e ele, cadê a morte dele? Em algum lugar aqui eu tenho, são tantos papéis, e eu não gosto muito de papéis, porque eu me perco nos papéis. Ele nasceu no dia 20 de abril de 1718 e morreu em outubro de 1747. Uma vida curta, mas muito marcante desse nosso missionário que foi usado por Deus. É aquele missionário que, quando você lê da época dele na faculdade, estudando teologia, no terceiro ano, ele foi expulso por criticar um professor. Mas é interessante o arquivo missionário amanhã. Quem será que é esse missionário? Vamos preparar ainda, tem que preparar as frases dele ainda. Vamos preparar as frases dele também. Tá? Mas é interessante, tá? É dinâmico e é importantíssima essa questão. A gente termina sempre o nosso programa, nós estamos indo para a oração nesse momento, são 20h22, sempre com esse desafio. Você conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você está em Cristo? Você faz parte da igreja da qual Jesus é o cabeça? Veja bem, a igreja da qual Jesus é o cabeça, a Bíblia é a única regra de fé e autoridade. É a palavra de Deus, as Escrituras, tal importante. Não é a palavra do homem, não tem um ser humano encabeçando a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ele é o cabeça, é o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por meio dele feita a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós que noutro tempo eres estranhos e inimigos. É interessante isso. No vosso entendimento. Uma obra de Deus realizada em favor de cada pecador, de cada pessoa, sem o conhecimento de Cristo Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, os reconciliou. A obra de Cristo, a reconciliação, a salvação em Jesus Cristo. Corra para Jesus. Venha para Jesus. Tenha Ele como seu Senhor e Salvador. Vamos orar nesse momento, 20h24. Fica esse pensamento hoje de Abacuque. Não sei qual momento você está vivendo, no nosso Brasil. Tanta injustiça, tanta coisa acontecendo. Parece que a injustiça prevalece, a idolatria, nada está acontecendo. Entenda, Deus tem um tempo determinado. Não vai falhar. Mesmo que pareça demorar, vamos esperar
Essa espera tem que ser com paciência. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eterno Deus, Senhor Altíssimo, te louvamos, te bendizemos por cada apresentação do nosso trabalho, comunicações da palavra. Como é bom, ó Deus, quando amados dos nossos conhecidos conosco comentam, ou comigo comentam. Estou acompanhando o programa. Deus eterno e bendito, venha sobre o programa, as mãos de autoridade do Senhor para conduzir, que essa obra possa prosseguir, que ela possa alcançar muitas vidas, muitos lares, muitos corações, muitos lugares, onde o Evangelho deve chegar, que venhamos a chegar com a comunicação da palavra do Senhor, com a comunicação das boas novas em Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, este trabalho, o apresentador, os amados que nos acompanham. Oramos, Pai, por decisões, por corações experimentando a obra redentora do Senhor Jesus. Também oramos pelos enfermos, Deus. O Luiz Antônio e o Taque de Andrade, aguardando na providência do Senhor o retorno para o lar, saindo do hospital, Deus. Só para isto, como resultado do milagre, da intervenção do Senhor na vida dele. Oro também, Senhor Deus, pela Dona Maria Cordeiro, mãe do Fernando. Ela foi acometida por um tipo severo de câncer. E desde que tomei conhecimento disso, tenho orado por aquela senhora. De vez em quando encontro o Fernando, procuro saber o estado da saúde, como ela está. Segundo o Fernando nos informou, ela tem feito o tratamento, está um pouco melhor. Aguardo providencialmente poder visitá-lo, aguardando essa oportunidade, esse tempo, na direção e obra do Senhor. A irmã Inês em Ribeirão Preto, Deus dá-lhe aquela paciência, espera que é necessária, mas que as portas se abram e tudo seja correspondente ao que ela aguarda, fazer a cirurgia. Também oramos pela vista que ela fez a cirurgia para que possa ter uma recuperação total. Por tudo dou graças perante o Senhor, orando nesse momento por todos nós, crendo no agir do Senhor. O Senhor não falha, nós falhamos, mas o Senhor não. Clamando perdão e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, orando no nome de Jesus. Amém. Graça do Senhor Deus, aliás, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sendo com todos os nossos amados. E o Senhor nos concedendo o privilégio, amanhã, às 19h55. Já fica atento, hein? Vamos parar desse missionário, colocar as frases dele. Se você pensa que está vivendo uma vida difícil, espere amanhã. Você vai entender que Deus tem sido maravilhoso na sua vida. Aquilo que você chama de dificuldade nem se compara com a do nosso missionário de amanhã. Tá bom? Um abraço a todos. Até amanhã.